trechinho do capítulo Gerenciamento Holístico, Caminho como uma Amostra. Na sequência, no livro, né, a gente tem toda uma explicação sobre como construir o contexto, tem alguns exercícios, né? Então traz todo um aporte teórico e prático para que vocês possam desenvolver o contexto holístico de vocês, tá? Eu vou para as perguntas aqui e depois eu abro para vocês perguntarem de novo, tá, gente? Queria lembrar vocês que tem um compromisso muito sério aqui com vocês. Eu me divirto trabalhando, mas o compromisso é sério. Eu quero muito poder ajudar vocês nas perguntas, nos comentários, nas curiosidades que vocês têm com relação ao planejamento de uma transição, tá? Então, a proporção da minha ajuda fica diretamente ligada com a disponibilidade, a coragem que vocês têm de fazer pergunta, tá? Vou aqui. Perguntas feitas pra gente no grupo, né? Como engajar as pessoas mais próximas, vizinhas para adequar e utilizar a terra de forma ecológica? Temos vizinhos que jogam veneno e pessoas na família com mentalidade de sistema convencional. Como despertar a consciência ecológica para conseguirmos avançar no propósito? Às vezes me sinto sozinha e desgastada de ter que ficar explicando o que é melhor. Não conversa ninguém não. Não faz isso. Eu já contei a história, mas vou contar a história de novo. Um cliente meu comprou uma propriedade, né? E aí ele passou nos vizinhos tudo, na prefeitura e tal, e convocou todo mundo para uma reunião no salão comunitário da igreja para falar dos problemas da região. Agora, pensa bem, você acabou de chegar, você não morava lá, você compra uma propriedade no lugar, passa na prefeitura, chama o secretário de agricultura, chama o prefeito, chama os vizinhos e diz que vai discutir os problemas da região. A pergunta que todo mundo da região fica fazendo é o seguinte: quem é você na fila do pão? Porque que você quer chegar? Então, quando a gente chega num lugar novo, eu queria destrinchar isso aqui em algumas camadas. A primeira dela é a seguinte: se for possível, se você for escolher um lugar, procure escolher um lugar que você não tenha vizinhos que funcionem na agricultura industrial. Se vocês querem ajuda para isso, eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, é importante que vocês não tenham ninguém usando veneno acima do seu terreno. Se a topografia da sua propriedade está abaixo de outras propriedades, você tem um risco de contaminação, né? Até de lençol freático e tal. Você tem que fazer uma análise, que dentro do desenho ecológico, a gente chama de análise de setores. A análise de setores, ela busca governar energias que impactam a propriedade de fora para dentro. Então, imagine uma visão 360 graus e você olha tudo, e para tudo que você vê, sente ou percebe, você se faz a pergunta se você quer receber aquilo na propriedade ou se você quer barrar aquilo. Então, governa energias de fora para dentro. Tem um vizinho de um lado da propriedade que usa veneno. Que lado que é? Como que os ventos sopram durante o ano? Pode trazer para mim ou não? Ah, então eu não quero receber esse vento, vou botar um quebra-vento ali. Ah, eu tenho um corredor ecológico muito bonito, com muitos animais silvestres, em tal lugar, né, em tal direção da propriedade. Eu quero que esse corredor selvagem, eu quero que esse corredor de vida selvagem chegue perto da minha propriedade. Então eu vou continuar plantando algumas coisas para que esses animais possam chegar até a minha propriedade. Ah, eu tenho no aspecto nordeste da propriedade uma rua que passa e tem uma invasão de privacidade. Muita gente passa de carro olhando para dentro da propriedade. Posso colocar uma cerca viva. Ah, do lado sudeste da propriedade eu tenho uma água de enxurrada, quando chove muito escorre uma água. Ah, essa água eu quero receber e quero usar ela para os meus sistemas de produção. Então, o primeiro passo para a gente evitar esse choque de cultura de quem quer viver de forma ecológica e de vizinhos que vivem no modelo industrial, químico, né? É você escolher para onde você vai. Tentar dirimir isso o máximo possível na escolha. Se você não tem como escolher, aquilo está ali, você tem como tomar providências dentro da sua propriedade, como algumas que eu acabei de citar. Bom quebra-vento, dependendo da água que vem, se a água vem contaminada, você não recebe, se a água não vem contaminada, você recebe e pode canalizar para dentro da propriedade, e assim vai. No que se trata da dimensão social, a pior coisa que a gente pode fazer é querer evangelizar alguém. Imagina se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem tosco, mas imagina que você é ateu e bate na sua porta um mormon ou um adventista do sétimo dia para tentar te convencer a ler a Bíblia. Você vai querer ouvir a pessoa? Você não vai querer ouvir a pessoa. Você quer mandar a pessoa embora na hora. E é exatamente isso que acontece quando a gente quer falar de abordagens de produção ecológica. Aí tem camadas de resistência. A primeira delas é o seguinte: você acabou de chegar. Você vive bem de uma produção ecológica? Você é financeiramente viável com uma produção ecológica? Porque se você não for, já começou a primeira barreira. A pessoa está produzindo e ela vive do que ela produz. Como que você vai dizer para alguém que vive do que produz que o jeito que ela está produzindo está errado? Aí tem uma segunda camada. Para ela concordar que você tem razão sobre
o quão grave é o uso dos petroquímicos, dos transgênicos, etc., ela tem que aceitar que ela fez de uma maneira ruim e errada durante muito tempo da vida dela. Se for uma mulher, é provável que ela consiga refletir. Se for um homem, capaz que ele nunca queira pensar sobre isso. Ele não vai dizer que ele estava errado de jeito nenhum. Então, é uma situação muito complexa e as respostas são multifacetadas. Primeiro, a gente desenvolve uma relação afetiva e uma relação mútua, de utilidade mesmo, né? Regional. Você precisa ser para os seus vizinhos uma pessoa útil, uma pessoa que dá carona, uma pessoa que ajuda a vigiar a região, uma pessoa que é agradável, que chega, que cumprimenta, uma pessoa que ajuda quando tem um incêndio florestal. Você precisa ser útil e querido, independente do modo de produção do seu vizinho. O meu vizinho aqui tem um aviário, produz carne, vende para a JBS e vai no açougue do mercado comprar carne. Eu nunca abri a boca para falar nada que ele faz. Quando as minhas ovelhas fugiram, eu estava de férias no ano novo, ele me ligou. Estão aqui e eu estou cuidando de uma que ela está doente. Agora você imagina se eu tivesse batido na porta desse vizinho para dizer que tudo que ele faz está errado. Na hora que minha ovelha tivesse batido na propriedade dele, sabe o que ele ia fazer? Ah, aquele é chato, deixa essa ovelha morrer agora, eu quero ver o que ele vai falar. A gente tem que ter uma sensibilidade social muito grande. A maioria das pessoas que está no modo de produção petroquímico e transgênico e tal, foi levada a fazer isso por um marketing multibilionário de décadas. A pessoa não entrou nisso porque ela queria. Ela entrou nisso porque foi vendido para ela, que produzia mais, era mais fácil e ela ia ter mais qualidade de vida. Então, se a gente quer impactar essas pessoas de alguma maneira, a melhor maneira que a gente tem é, por exemplo, você quer mostrar que dá para produzir sem veneno? Produza, seja lucrativo, sem veneno e mantenha sua relação com ela. E aos poucos, ao invés de criticar o que ela faz, você diz o porquê que você não faz daquele jeito, quando tiver oportunidade. Faça churrasco, faça lanche, faça festa de aniversário, faça mutirão, dia de campo, chama os vizinhos para bater papo, chama os vizinhos para se conhecer. Depois, com o tempo, se você tiver uma produção boa, rentável, baseada em processos ecológicos, aí você pode provocar a pessoa a pensar. A pessoa do campo ela é extremamente inteligente e normalmente, mesmo os homens brutos, são extremamente sensíveis. O que eu quero dizer com isso? Se você, ao invés de apontar o dedo e tentar evangelizar a pessoa, você simplesmente dizer que você parou de usar veneno porque você estava gastando muito e colocando a saúde do seu filho em risco, você parou de usar e está dando certo, você está produzindo mais ainda, ele vai falar assim, mas como é que você está produzindo mais? Não, eu consegui uma semente, a semente muito boa, eu fiz assim, eu fiz assado, sei o que e tal, eu estou mais tranquilo agora porque agora a gente não tá tendo mais que mexer com mata-mata, com Roundup, tá todo mundo, né? Mas está produzindo mesmo? Nossa, produziu muito, eu estou produzindo 2 vezes mais do que eu produzia antes. Ó, não acredito. É? É, não, tive uma renda boa e tal, foi bom esse ano. Tal. Ah, então tá. Eu tenho certeza que o cara vai perguntar onde é que você arrumou essa semente. Eu tenho certeza que ele vai te perguntar como é que você plantou, como é que você colheu, como é que você conseguiu comercializar e ter um lucro maior do que ele plantando milho transgênico. Então, o campo, ele tem um tempo. O tempo do campo não é o tempo da cidade. Você quer convencer alguém? Você tem que plantar, colher, provar, desenvolver uma relação e talvez conseguir convencer a pessoa. Se você tentar evangelizar, a pessoa vai retesar e não vai te ouvir. E aí, um comentário final, né? Porque essa pessoa que mandou a pergunta, ela falou assim no final: às vezes me sinto sozinha e desgastada de ter que ficar explicando o que é melhor. Nesse comentário dela aqui, né? Ela mostra para mim a importância de um contexto holístico, a importância da gestão holística. Primeiro, se você está se sentindo sozinho e desgastada, você tem indicadores e métricas, se você conseguir medir, né, o quão desgastado e o quão sozinha. Mas vamos lá, genericamente falando, você tem indicadores muito bons de que o que você está fazendo não tem retorno. Se você estivesse conseguindo convencer alguém com essa abordagem, você está se sentindo inspirada e motivada e criando comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você escolheu ir na contramão da sociedade, morar no campo, cuidar de um pedaço de chão, não usar veneno, melhorar a saúde daquele lugar, independente de você ser da produção primária ou não, você escolheu morar no lugar e melhorar ele, você está na contramão da sociedade. Porque a sociedade é levada a pensar o campo como um lugar de produção para a cidade e quer tirar dinheiro daquilo ali. O que você tem que fazer? Você tem que procurar quem são as pessoas que reforçam as suas vocações. As pessoas que acreditam ser possível a vida que você sonha levar ou a vida que você já está levando. Porque às vezes a gente está levando uma vida até boa, mas todo mundo à volta fica, isso aí tá
no meu caso, por exemplo, eu tive um sucesso profissional bom fazendo o que eu gostava, mas eu era visto na família como um fracassado. Porque ao invés de fazer concurso público, eu vivia dando pernada pelo mundo. Agora, quem na minha família, com a idade que eu tinha viajado, quantos países eu fiz? Quem na minha família, com a idade que eu tinha, já falava 2 idiomas? Quem na minha família, com a idade que eu tinha, já tinha estudado tanto sobre a história do povo brasileiro, sobre a cultura brasileira e conseguia dar palestra na Universidade de Estocolmo? Ninguém. Mas eu era considerado fracassado. E na mesma época eu tinha um. É chato falar isso, mas enfim, né? Na mesma época tinha pessoas trabalhando para corporações e eles eram considerados pessoas de sucesso. Então, se você escolheu atuar com ética ecológica, você precisa procurar sua turma, nem que seja virtualmente. Porque dar murro em ponta de faca ninguém aguenta fazer muito tempo. É cansativo. A gente precisa ter amigo, precisa ter comunidade, precisa ter pessoas que nutram os nossos sonhos, né? Bom, vou seguir aqui, vou fazer, tem mais umas 2, 3 perguntas e aí depois eu vou abrir aqui para a gente bater um papo, tá? Como fazer ciclos de experimentação-aprendizado sem ter terra própria, com o objetivo de ter maior embasamento para analisar as camadas de permanência na busca por uma propriedade futura? Que estratégias ou ações você indicaria? Ou de outro modo, como praticar uma visão holística e descobrir seu contexto pessoal em passos curtos sem ter uma terra? O Brasil é muito desafiador para isso, mas vou trazer um outro paradigma para vocês. Se você quer morar no campo e ser um produtor primário é fundamental para você, porque você não precisa ser produtor primário para morar no campo. Você pode ser autor, você pode ser escritor, você pode ser músico, você pode ser dono de pousada, você pode ser professor, você pode ser o que você quiser. O campo tem espaço para todo mundo e precisa. A gente precisa de escola rural boa, a gente precisa de uma arte boa para escutar música sertaneja bancada pelo agronegócio, a gente precisa de teatro. Sabia que você roda o interior da França e tem companhias de teatro que as pessoas são extremamente viáveis e elas nunca ficam famosas? Elas são só o ator e a atriz do município. É comum lá fora isso. O campo precisa de arte, de cultura, de logística, de comércio, de educação, né? Então você não precisa ser da produção primária. Mas, se você quer ser da produção primária, talvez a melhor maneira de você ir para o campo não seja comprando a propriedade primeiro, seja montando negócios no campo primeiro. Aí entra o arrendamento, né? Você precisa arrendar terra. E normalmente esses negócios eles estão mais ligados com a produção animal do que com a produção vegetal. E eu vou explicar por quê. A produção vegetal, que gera caixa, fluxo de caixa rápido, normalmente é hortaliça. É muito trabalho para pouco dinheiro. Tem gente que vive bem? Tem, mas é difícil. Se você tem talento para hortaliça, eu não quero ser o chato que vai dizer para você não fazer. Mas é mais difícil. Tem gente que consegue fazer bem? Tem, mas é mais difícil. Então, se você quiser plantar e produzir hortaliça, saiba que você tem que ser muito bom, ter clientes muito especializados que te paguem bem. Se você partir para a produção de frutíferas, aí você está numa outra situação, porque você precisa de um arrendamento de no mínimo 10 anos. Como é que você vai começar um negócio de frutífera que leva, sei lá, mamão, tudo bem, no primeiro ano, abacaxi no segundo, manga e abacate a partir do terceiro, quarto ano, uva também. Aí você vai fazer um contrato de 5 anos, quando você chegou no final do contrato, você já tem que entregar de volta e você não vai levar a árvore embora, né? Ela vai ficar ali. Então você tem que tomar esse cuidado. Eu já fiz um sítio de arrendamento e eu plantei um sistema florestal. Foi o primeiro sistema florestal sucessional em linha-chave que eu já tive notícia, né? Que junta a escala de permanência da linha-chave com a agrofloresta no estilo brasileiro. Eu fiz isso lá na Austrália. E obviamente o cara tá lá ano passado, ano retrasado, eu fui lá. Tá bombando lá o sistema. O cara não sabe o que faz com ele, porque ele não está acostumado com isso, né? Mas eu fiz por quê? Eu fiz porque era uma sala de aula para mim. Eu sabia que eu ia embora, que eu não ia levar o sistema. Mas eu fiz um sistema específico o suficiente que as pessoas queriam ir lá para ver. Então, quando eu saí de lá, por exemplo, eu tinha em torno de $5.000 por mês de mão de obra em voluntariado e estágio, porque as pessoas queriam trabalhar naquele sistema. Então, aquele sistema, por exemplo, não foi rentável para mim em termos de produção primária, mas ele foi rentável para mim em termos de curso que eu dei e de coisa que eu produzi. Estava produziu bastante mandioca. Quando eu saí de lá já estava produzindo limão, amora, mirtilo, enfim. Mas eu não conseguiria criar um bom salário só a partir daquele sistema. Eu criei um sistema que ele tinha uma combinação de várias coisas, né? Então vamos lá. Com a parte de produção vegetal é mais difícil. É possível? Eu fiz isso lá com o sistema, né? Passei 2, 3 anos lá e tal, foi rentável. De novo, depende das habilidades de cada um. Agora, o que é muito comum o pessoal fazer? É você arrendar uma terra, e aí você faz um arrendamento ali, eu recomendaria pelo menos uns 5 anos, e você pode ter uma produção de pecuária. Por quê? Desde o começo da história do Brasil, por exemplo, se você for ler o Darcy Ribeiro, o povo brasileiro,
Em alguns momentos ele fala dos bens semoventes. Não sei se vocês já ouviram falar dessa, né? Antigamente falava bens semoventes. Os bens que a pessoa tem e carrega com elas, né? Então, por exemplo, você vai arrendar uma área, você faz uma estrutura de cerca, pode ser uma estrutura de cerca móvel. Mesmo a perimetral, você consegue fazer ela relativamente móvel, né? Bem estruturada. Cerca eletrificada e tal, sistema rotacionado, tudo isso. Bebedouro móvel, até os canos de água, se você quiser, você arranca e leva embora. Se você quiser, você nem enterra, pode até deixar superficial. Então, se o seu tesão é a produção primária, uma boa maneira de você fazer isso é fazer com a pecuária e fazer arrendando terra. Existem outras opções. Apiário funciona muito bem. Na Austrália tem muita gente que tem apiário e não tem terra. E eles são contratados para levar na verdade, os caras têm apiários gigantes. E eles são contratados para levar algumas caixas para algumas fazendas na época específica de cada florada. Ah, vai dar a florada da macadâmia. O cara quer ter mais abelha lá. Ah, vai ter a florada, sei lá, do café, dos cítricos. Aí bota a abelha lá. Obviamente que você teria que ter parceria só com quem não usa pesticida, né? Você vai botar o seu apiário no lugar que tem veneno, você vai matar suas abelhas. Mas é uma outra maneira e ela é bem rentável. Eu conheço pessoas que têm negócios com abelha, que não têm propriedade rural, tem, né, uma casa, um subúrbio perto, assim, né, mais afastado da cidade, mas tem apiário para todo lugar. É uma outra opção. Eu estou dizendo tudo isso porque é o seguinte: você começar no campo, talvez com a dívida da propriedade, ou talvez sem fluxo de caixa nenhum para montar um negócio, é muito apertado. Imagina, você compra o lugar, tem que construir pelo menos uma cabana para você morar, mesmo que não seja a casa definitiva, você tem que morar em algum lugar. E aí você começa a produzir, mas você fica sem verba, você fica sem fluxo de caixa para investir. Agora, se você tem plano de negócio, você tem o dinheiro, tem o recurso para comprar a propriedade e começar a produzir, aí é um outro cenário. Esse cenário você tem que fazer negócios que você consiga testar a viabilidade deles, que tenham um custo baixo de entrada, que sejam relativamente fáceis e alinhados com as suas vocações e que vocês consigam testar e abandonar. Por exemplo, eu comecei o negócio dos ovinos. Para mim, por enquanto, é subsistência. Mas eu fiz um cálculo. Aqui em casa, né, total das pessoas, a gente gasta mais ou menos de carne por ano em torno de 14 a 15 mil por ano. Se você fizer uma conta no mercado, você for ver tudo que você come que é, né, de origem animal, você vai ver que é caro. Então, o meu primeiro objetivo é tirar isso aí e saber de onde vem a minha carne. Mas eu tenho um objetivo de ter isso como um negócio. Só que a cerca é elétrica, os animais são, né, eu posso comer, eu posso vender, o material eu posso vender depois também. E se eu quebrar com esse empreendimento, que é um empreendimento que você começa a ter uma viabilidade boa a partir de umas 70 matrizes. Isso te dá uma renda bruta anual de 50 mil mais ou menos. Não é o suficiente para você viver super bem, mas é um empreendimento que você consegue tocar ele na fazenda, no sítio, e você vai gastar 2, 3 horas por dia para fazer isso só. Então, ou seja, ele é uma perna de outros empreendimentos que você vai ter, né? Se você perder esse empreendimento, você vai perder aí na casa de uns, entre cerca e matriz, você vai perder na casa de uns 50, 60 mil. Não vai te falir em termos de propriedade. Se você comprou uma propriedade, provavelmente você vai comprar uma propriedade de uns 200 mil, 250, 300 mil. Não é o suficiente para te falir. Agora, se você começa, Gabriel, o meu projeto de ovinos é para corte, para carne. Agora, se você começa, por exemplo, numa propriedade rural, e você faz um financiamento para montar um aviário e o financiamento já é de 300 a 500 mil, você vai ser escravo do aviário para o resto da sua vida. Você não montou um negócio. Você criou um emprego para você e você é funcionário do banco, da empresa que te vende os pintinhos e te compra o frango para bater depois. Essa é a maior sacanagem que é feita com a agricultura familiar de pequeno e médio porte no campo, é a tal da integração animal no viés industrial. Porque os caras, a empresa que te vende os porcos ou os frangos é o seu avalista no banco. Aí você faz o financiamento. Mas ela te vende os porcos novinhos e te compra os porcos depois. Ou o frango novinho e te compra o frango depois. Então a sua propriedade passa a ser só um atravessamento. E você com financiamento de 20, 30 anos, virou só funcionário dos caras. Então, se você tiver o plano de negócio e o fluxo de caixa para fazer isso, comece com negócios que você não precisa de financiamento. Porque se você falir ou resolver mudar de ideia, tudo bem, você desmonta tudo, vende tudo, faz outra coisa. Agora vamos voltar para a gestão holística. Como que você testa? Testa onde está a sua curiosidade, onde está a sua vocação. Se você nunca fez nada, visita outras propriedades primeiro. Aí anota como você se sentiu, anota o que você gostou. Ah, estou pensando em produzir ovino. Tá, então vai numa propriedade que produz ovinos no dia que o cara vai botar os ovinos no caminhão para levar para abatedouro. Ou então no dia que ele vai bater na propriedade e assiste. Você tem que saber que você dá conta daquilo ali. Tem gente que não dá conta não.
E tudo bem, não tem julgamento nenhum. Vai fazer outra coisa, né? Ah, não, eu quero fazer um sistema florestal. Tá, mas você nunca manejou um sistema florestal? Então você vai fazer estágio ou voluntariado para o plantio, para o manejo, para a colheita e para a entrega. Porque manejar o sistema florestal é a parte gostosa, é o agrofit. Ah, plantando, colhendo, podando, que lindo, que maravilha, sucessão ecológica, beleza. Agora lava tudo, encaixota tudo, entrega tudo, vende tudo e se não voltar, volta para trás e vê o que você faz com o excedente. Agora você está começando a entender o que é um sistema florestal. Então testa, faz um voluntariado, faz um estágio. Dicas importantes do contexto aqui, né? Como é que você pode elencar empreendimentos e começar a aprender sem ter a terra. Pega empreendimentos parecidos com o que você quer montar e veja se eles já duram há mais de 10 anos, se eles têm qualidade de vida e se eles disserem que eles gostam do trabalho deles, pergunte se eles querem que os filhos fiquem ou não. Se a pessoa não quiser que o filho fique é porque ela não vive bem. Isso é um termômetro maravilhoso. Pergunta para alguém que está no campo, que tem rentabilidade, a pessoa ela é viável, ela tem lucro. Aí você pergunta, você gosta da sua vida? Gosto. Você gostaria que seu filho ficasse aqui no seu lugar? Se ela pensar para responder, você pode saber que ela não tem qualidade de vida. Ela tem dinheiro, mas não tem qualidade de vida. Agora, vai numa propriedade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é um amigo meu, eu falo dele sempre, né? O Peebles. O Peebles é o Davi Peebles. É um americano, mudou para Pernambuco, já tem mais de 40 anos, né? Ele está com 85 anos. Ele passou as piores secas dos últimos anos lá no Nordeste, ele é de Pernambuco. O negócio dele já dura, tem mais de 10 anos. Ele está preparando a filha e o genro. Ele é uma figura super importante na região, não porque ele é gringo, é porque os projetos que ele faz avançam para todo mundo. Então, você vai na propriedade dele, eles são rentáveis. Ali dentro, eles têm 15 funcionários de carteira assinada. Ela vive lá dentro, vive bem. A filha está lá dentro, trabalha com ela, quer que a filha fique. O coroa, que tem 85, quer que a filha fique. A filha quer que a filha dela fique. E eles tocam o negócio em família. Aí você viu uma propriedade que tem qualidade de vida e tem rentabilidade. Porque ele quer que tenha sucessão. Então vamos lá, a dica primeiro. As 3 dicas. Visita um lugar que tenha durado as últimas crises pelo menos 5 a 10 anos, de preferência 10 anos. Pergunta sobre a rentabilidade e pergunta sobre a qualidade de vida. Deixa a pessoa te responder. E depois você pergunta se a pessoa quer que os filhos fiquem. Se a pessoa não quiser os filhos ali, é porque a vida dela não é boa. Ela está ali porque ela fez a vida ali, mas ela não quer mais. Ela está cansada, enfim, não está satisfeita, né? Então, assim, é importante a gente ver lugares parecidos com o que a gente quer funcionando. Se não achar na sua região, procura na internet que seja. Entra em contato, pega o site, pega vídeo no YouTube e vê uma propriedade que funciona parecido com o que você quer fazer. Mas entre em contato com as pessoas, não assiste só o vídeo não, porque YouTube e Instagram, né? Quem vê YouTube e Instagram não vê os boletos da pessoa, né? Só vê a maravilha sendo postada. Você tem que saber dos momentos de dificuldade, né? Então, assim, eu aconselho, inclusive, que se você nunca fez nada no campo, é bom, antes de ir, ou você montar um negócio arrendado, de novo, se você quer ser da produção primária, você arrendar um negócio, tentar tocar alguma coisa, ou você fazer voluntariado e estágio para conhecer os lugares, né? Antes de ter propriedade. Porque imagina, comprar a propriedade, desenvolver as estruturas para começar um negócio, a gente já está falando de mais de 300 mil de investimento, você nem sabe se você gosta daquilo ou não. E por incrível que pareça, tem gente que faz isso. Compra, monta, começa a tocar e fala, eu não sabia que era assim. Então tem que ter esse cuidado, tá? Tem uma indicação de onde consultar referências sobre consumo de água para fazer um orçamento hídrico. Quais indicadores são fáceis de usar para saber se estamos melhorando o solo e a água do lugar onde estamos? Que dá para a gente dar um passeio bem interessante. O consumo da água, você vai ter que pegar isso em áreas diferentes. Se você quiser montar, por exemplo, um empreendimento com galinha poedeira, você tem que pesquisar, né, provavelmente no pessoal da zootecnia e tal, da pecuária, qual o consumo diário por ave criada solta. Ovinos, a mesma coisa, quantos litros por dia cada cabeça. Bovino, 60 litros por dia. Pessoas num ambiente comum, ou pessoas no ambiente de turismo. Por que é diferente? Porque no turismo o cara enche a banheira, ele quer tomar um banho no ofurô na varanda. Ele, sei lá, vai tomar 3 banhos por dia. É diferente, né? Então o consumo de água para o turismo, por pessoa, é maior do que o consumo de água normal do dia a dia. Você vai levantar o consumo de água para uma pousada, aí é por cabeça. O consumo de água para uma cozinha de uma pousada ou para uma cozinha industrial. Qual o beneficiamento que você vai fazer? É um beneficiamento animal, é um beneficiamento vegetal? Funcionário, quantos funcionários tem, quanto que o pessoal consome por dia. Rapidamente você vai descobrir o seguinte: vale muito a pena a gente ter numa propriedade rural as torneiras da cozinha, talvez ligada numa nascente ou num poço artesiano, para
Todo o resto você consegue. Tem alguns lugares que é mais difícil, tá? Nordeste, Brasília já fica mais cerrado, já é mais difícil, mas para quase todo lado você consegue captar água de chuva o suficiente para fazer quase tudo. Só que isso tem que estar no planejamento da propriedade. Captação de água de telhado, açudes, barragens que captam água que correm, né, que percolam pelo terreno. Então você tem que montar o seu empreendimento. Aí você vai ter pousada, turismo, dia de visita, vai ser galinha caipira, boiadeira, vai ser ovino, vai ser sistema florestal, vai ser hortaliça, quanto que eu preciso de irrigação, qual é a área que eu tenho irrigada, né, quanto que eu gasto de irrigação na época da seca. Então é um quebra-cabeça. Você encontra todas essas informações em áreas diferentes. Você vai ter que pesquisar hotelaria, você vai ter que pesquisar a cozinha industrial, você vai ter que pesquisar a zootecnia, você vai ter a pecuária, e assim vai, né? E você monta o seu quebra-cabeça. É importante que o orçamento hídrico seja pensado para o pico de produção da propriedade. Então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade de 5 hectares, ovinos, normalmente você vai de 10 cabeças por hectare até 40 cabeças numa situação muito ideal, de pastagem muito boa, de tudo muito bom, você chega a ter 40 ovinos por hectare. Então, 5 vezes 4, 20, você vai ter 200 cabeças. Só que você tem 200 cabeças, são matrizes. Em uma metade do ano, né, provavelmente de setembro até janeiro, fevereiro e tal, você vai ter talvez 450. Talvez você chegue a ter 400 cabeças, né? 450 cabeças, por conta da taxa de parição. Então você tem que saber essas coisas. O jeito que a gente faz isso, ecologicamente, é buscando suprir grande parte desse orçamento com água captada da chuva. É relativamente muito fácil fazer isso. É mais difícil desenhar, é um pouco caro montar as estruturas e tal, mas é relativamente fácil fazer. O jeito que a galera faz é errado e está fazendo para todo lado é poço artesiano. Pega uma outorga de água na prefeitura, faz um poço artesiano e fica bombeando água e jogando água usando de qualquer jeito. Dá descarga, banheira, cozinha industrial, lavar ordenha, lavar curral, é desse nível. E aí vai secando o poço artesiano. Olha lá, todo mundo só vê as cachaças que eu bebo, não vê os tomos que eu levo, é isso mesmo. Então, quem vê Instagram e YouTube não vê derrota, só vê beleza, né? Bom, aí tem mais uma aqui para a gente ir para um bate-papo, né? Como fazer bons contratos para não obter consequências indesejadas, seja em cooperativas, parcerias ou arrendamento. Não economize em advogado. Achem um bom advogado, é caro, mas você consegue achar alguns mais baratos e tente fazer as coisas tudo contratada. Como que você faz isso aqui? A melhor hora da gente combinar como que a gente desfaz uma coisa é quando a coisa ainda está dando certo e a gente trabalha bem junto. Se você esperar azedar uma relação de arrendamento, de aluguel, de parceria para resolver, aí vira processo. A pessoa sai irritada, sai magoada, quer compensação, um acha que tem razão, o outro também acha que tem. É muito importante não economizar no advogado. Você não precisa pagar o advogado mais caro, mas procure um advogado. Quais são as condições do arrendamento? Qual é o objeto? Qualifica as pessoas. Quem são as pessoas do contrato? Qual é o objeto? Né? O que está contratando o que ali? Como é que é um possível desfazimento? Quem que é dono do quê? Quem fica com o quê? Se houver um ganho, como é que compartilha isso? Ou ganha de um só, ou é dos dois? Tudo isso tem que ser feito antes. As cooperativas, elas normalmente são associações, né? Tem que ter um corpo diretor, tem que ter contabilidade, tem que ter diretoria, tem que ter uma série de coisas. E aí tem o estatuto interno. Para eu trazer isso aqui para dentro do nosso trabalho aqui, com a gestão holística, o jeito que eu gosto de fazer quando eu consulto para grupos de pessoas, monta um contexto holístico primeiro, esse contexto vira um estatuto, esse estatuto vira um contrato. Mas você tem os 3 documentos. O contexto holístico, as pessoas vão dizer como elas gostam de viver dentro daquele negócio. Elas vão se entender dentro de um negócio que tem um propósito. E elas vão se aceitar ali dentro. Então o contexto ele cria uma sinergia. A partir do contexto, você pode ter um regimento interno ou um estatuto. Mas esse não tem valor legal. Ele é só para organizar o fluxo das pessoas ali dentro e tal. E reger como as pessoas vão trabalhar. Isso serve para tudo, tá, gente? Qualquer contrato que tem mais de 2 pessoas, de 2 ou mais, está valendo. E por fim, você faz o contrato. Se no contexto vocês disseram como vocês gostam de trabalhar, como vocês gostam de respeitar as pessoas, se no contexto vocês dizem como vocês querem tratar as pessoas, como vocês querem se cuidar, como é a qualidade de vida de vocês, qual é o princípio ético, ecológico de vocês e tal, daquelas declarações, daquele contexto que vocês criaram, vocês podem derivar um regimento interno e um contrato.
Porque aí o contrato ele vai dizer como que vocês vão sair, como que, né, quais são as consequências ou quais são os procedimentos de um possível desfazimento de sociedade. Mas o contrato é redigido quando vocês estão bem e fizeram o contexto holístico para funcionar bem. O desenho de saída, ele faz parte de funcionar bem. Quando você sabe como que vai ser quando você vai sair, você tem muito mais segurança para entrar. E muita gente não faz isso no campo. Ecovila dá problema por causa disso, sociedade em condomínio rural dá problema por causa disso, negócio rural dá problema por causa disso em sociedade. A hora de dizer como que sai, quem que fica com o quê, quanto por cento e tal, é na hora que entra. Se esperar azedar para fazer o contrato, não é contrato, já é processo. Bom, estou por dúvidas e comentários. Quem vai? A minha circunstância de vir para fora foi diferente, né? Pintou a possibilidade, eu já produzia os microverdes na cidade, precisava de um lugar para mim morar e um lugar para alocar para continuar produzindo os microverdes. Então surgiu a possibilidade, comprei uma área rural, que sempre foi meu sonho, só que a minha produção poderia ser urbana, né? E daí agora eu cheguei aqui e não tenho contato com nenhum tipo, nem de agrofloresta, estou me inteirando de todos esses assuntos agora, simultaneamente, e eu gostaria de saber como eu posso, porque minha vocação, pelo que eu vejo, é morar para fora. Eu não, para mim, voltar para a cidade não é mais uma possibilidade. Tipo, depois que adapta, né? Depois que adapta, É um suicídio, assim, é muito doloroso. Mas então, o que eu poderia fazer para me familiarizar com o que é possível? Porque, por exemplo, eu não vejo necessariamente uma vocação minha para trabalhar com ovinos ou com horta. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa que me permita viver da forma como eu estou começando a viver agora, né? Como é que eu posso ter um norte do alguma coisa que eu comece a viabilizar para que eu possa expandir em outras atividades também, né? E que no longo do processo eu descubro o que eu prefiro trabalhar, o que eu tenho mais intimidade, afinidades, no caso, né? tem alguns princípios de gestão rural, tá? É interessante a gente ter negócios que a gente tem um retorno de investimento em no máximo 2, 3 anos. É interessante que a gente não tenha, como eu falei, nenhum financiamento, mas se tiver um financiamento, que ele não seja maior do que 20% do valor da liquidez da propriedade. Se você tem, vou fazer conta redonda, né? Se você tem uma propriedade de 100 mil, só para fazer conta redonda, o seu financiamento não pode ser mais do que 20 mil, porque não coloca em risco a posse da sua propriedade se você não conseguir pagar, se você atrasar, se tiver algum problema ali. A gente não é ensinado a fazer investigação interna e a gente cria vontades e aspirações por um imagético, né? A pessoa vê um cara muito talentoso trabalhando com alguma coisa e aí ela imediatamente se vê inspirada e querendo fazer aquilo, mas talvez não seja a sua onda. Então, você já tem os microverdes, né? Você tem que procurar coisas que você tem uma entrada baixa e que você consegue testar outras áreas. Mas antes de você fazer isso, vá nos lugares. Procure quem trabalha com agrofloresta aqui no sul. Não é fácil. É produtivo, é rentável, mas procura, dá uma olhada. Procura tudo. Vai num lugar que tenha. O que você achar que é possível, que você pode gostar, vá. E de preferência, tente fazer um estágio. Tente, ó, eu queria vir me voluntariar, eu queria vir aqui num dia de trabalho. Eu faço qualquer trabalho, eu só quero ver como é que é e tal. Se sujeita. Só que você tem que fazer uma investigação interna. Como que você se sentiu? Como que você se sentiria fazendo aquilo ali todo dia? E aí você vai tentando montar esse quebra-cabeça. É muito importante que os negócios sejam complementares. Os microverdes, por exemplo, te dão acesso ao chefe de cozinha, restaurantes, enfim. Você pode buscar linhas de produtos que você consiga chegar onde você já tem entrada. E é muito importante. Por exemplo, o Joel Salatin, que é um produtor rural americano muito famoso, ele produzia ovo caipira para ele. Ele vendia o excedente para os vizinhos. Aí um cara que viajava muito provou aquilo, gostou muito e levou para um chefe de cozinha. Totalmente casual, mas assim, muita gente que tem acesso à cozinha, né, de alta gastronomia, chefe de cozinha, consegue criar plataformas de escoamento muito boas, porque eles estão dispostos a pagar muito bem por um produto de altíssima qualidade. O chefe gostou e foi lá. Aí o cara virou para ele e falou assim, mas eu preciso de não sei quantos mil. Aí ele tinha, sei lá, 200 galinhas. E aí ele teve que passar para 800 galinhas, e depois para não sei quanto, mais de 1000 galinhas e tal. Mas o que aconteceu? Ele já tinha uma coisa que ele já fazia e ele conseguiu só escalar. É muito difícil quando você não tem nada e tem que começar do zero para saber se vai dar certo. Então você tem que usar o máximo possível os contatos que você já tem
com os microverdes. Aí tem outra coisa que você pode fazer, combinações que têm dado certo para propriedades rurais, independente delas estarem na produção primária ou não. É uma combinação de turismo com educação e produção. Eu não vejo propriedades rurais na escala familiar que estão bem, bem mesmo assim, tipo, vivendo bem, que não tenham pelo menos uma combinação de produção com turismo ou de produção com educação. Normalmente é os três, é produção, educação e turismo. Então, uma outra área que você pode testar é, será que eu gostaria de ter aqui umas cabanas de aluguel? O que envolve isso? Como é que eu cuido disso? Inclusive, existe crédito no, em algumas cooperativas de crédito e até no Banco de Desenvolvimento, né? Para turismo rural. Tem carência e tal, tem um crédito lá para cabanas, tá? Mas eu falo isso quando são pessoas que trabalham comigo, com um zelo de anotar. Você vai num lugar, você tem que anotar. Pergunta. Pessoal, eu queria perguntar, e se for o caso, paga, né? Fala assim, você se importa de dar uma consultoria para mim? Eu quero. Porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes você tem que pagar mesmo. Mas, cara, eu queria saber quanto você ganha, como é que é a sua vida? É gostoso, não é? Como é que é a rotina? Qual que é a época mais difícil do ano? Posso vir aqui na época mais difícil do ano? Pensa negócios que você consegue escalar a partir do aumento da sua própria autonomia. Então, por exemplo, você já está no rural, você já faz o microverde. Tenta ter ovino para comer, mas aí você não vai ter para vender, para comer. Você vai ter 3 ovelhas, meia dúzia de galinha caipira. Faz uma horta, tenta manter uma horta o ano inteiro funcionando. Vai fazer um centro florestal, faz um pequenininho, 500 metros quadrados. Tem vantagens muito grandes quando a gente consegue expandir negócios rentáveis a partir de coisas que a gente já faria para a gente mesmo. Que tem um alinhamento com a nossa autonomia, tem um alinhamento com a nossa saúde, com a nossa vocação. E você tem que tomar muito cuidado para que aquele negócio que você montou, alinhado com a sua vocação, não se torne um emprego chato. Ao invés de montar um negócio, você montar um emprego, né? A gente faz muito isso. Eu gosto muito de sistema florestal. Aí o cara vai lá e faz um sistema florestal gigante e passa o resto da vida manejando, não tem tempo de fazer gestão, não tem tempo de fazer contabilidade, não tem tempo de fazer nada. E ele achou que ele gostava tanto daquilo ali que ele ia fazer o resto da vida. Aí depois o cara faz 5 anos daquilo ali, ele tá assim, meu Deus do céu, eu quero fazer outra coisa. Por quê? Ele não criou um negócio, ele criou um emprego, que ele tem que estar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que você cria um negócio? A partir das coisas que você faz bem para você, quando você vai escalar essas coisas, todo funcionário precisa ser capaz de substituir você. Que aí você consegue tirar férias, você consegue tirar uma folga, você consegue sair com a mulher para jantar. Se você, ao invés de montar um negócio, você monta um emprego, depois você vai cansar dele. Obrigado, Eurico. Valeu. Vou passar pro Beto. Beto, boa noite. Valeu. Vou passar pro Beto. Beto, boa noite. Obrigado, cara. Presença. Olá, boa noite. Meio que essa dúvida do amigo meio que me respondeu um pouco a pergunta, mas vamos lá. Eu trabalho com apicultura aqui, né? Anteriormente eu trabalhava com avicultura de poedeiras, mas até a pandemia ficou inviável, né? E aí, como a gente tinha a apicultura numa pequeníssima escala para o nosso consumo, eu depois resolvi investir e crescer. E aí foi bem bacana, porque dali eu comecei a desenvolver produtos, não só o mel, né? Porque o mel é uma coisa muito bacana, muito especial, mas ele não está na mesa do brasileiro todo dia, né? Culturalmente, a gente não come mel todo dia, diferente de como era o ovo, né? Que eu vendia bastante, mas era pouco lucrativo até, mas o mel, ao contrário do ovo, ele não vende muito, mas ele é bem lucrativo. E dali eu também comecei a explorar, dentro desse contexto da apicultura, a produção de outros produtos apícolas, né? Como o própolis, aí fiz uma formação em fitoterapia e vi que a gente pode fazer com médicos, né? Hoje a gente tem a pomada de própolis, tem o hidromel também, que a gente tem 2 hidroméis aqui muito, né, legais, e tem velas de cera de abelha. Agora a gente também está desenvolvendo aqui um vinagre de mel. Enfim, né, a própria cera bruta da abelha tem uma grande gama. Mas sinto que, com tudo isso desenvolvido, só acho que cerca de 10 produtos, se eu não me engano, os apícolas, está na hora de dar mais um passo, né? Esse passo, a gente tem uma venda, tem uma carteira hoje com bastante clientes e tudo. É uma clientela que a gente prefere vender local, assim, né? A gente tem
diretamente para as pessoas, eu não almejo vender para mercado ou para qualquer outra coisa. Fujo dessa coisa de fiscalização, dessa coisa. Procuro ter uma ética na minha produção, né? De segurança alimentar e tudo. Fiz toda uma formação para isso, mas tem pouco. Mas estou vendo que tem que dar mais um passo, né? A gente já desenvolveu bastante produtos e tal. Tem que ter um passo para trazer mais uma renda para o sítio. Eu acho que essa renda não é ainda o suficiente. Porém, não dependo dessa renda para viver. Essa renda, na verdade, sustenta o sítio, sustenta a roçadeira da gasolina, né? Ou a gasolina da roçadeira, sustenta um, um colaborador que vem aqui no final de semana me ajudar, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas eu ainda estou assim um pouco perdido como eu posso, de repente, dar mais um passo, né? Tenho almejado a questão do chalé também aqui para a propriedade. A propriedade é pequena, é 11.000 metros quadrados, seja que a maior parte dela é uma mata, e, enfim, estou tendo outras visões aí, né? De que a gente pode aumentar essa rentabilidade aí para a propriedade e ter essa qualidade de vida que eu já tenho possa melhorar um pouco com um pouco mais de ganho financeiro. Não almejo ficar rico, não almejo, né, nada disso. Almejo ter mais uma segurança, né, financeira. É isso. Obrigado. Beto, a Carolina está perguntando de onde você fala, de onde você mora. Ah, sim, eu tô na região de Calcaia do Alto. Calcaia do Alto é um subdistrito de Cotia, aqui em São Paulo. É uma área rural ainda de Cotia, apesar de Cotia ser uma cidade metropolitana aqui da região de São Paulo, ainda estou no que restou da área rural, né? Então, essa hoje é que a gente está aqui. É um sítio que eu não escolhi, ele é uma herança do pai da minha esposa, então tem muitos desafios, tem muitas questões, mas confesso que vivo feliz. Obrigado, Beto. Beto, eu vou fazer um comentário que não é uma crítica, tá? Mas é no sentido de alertar as pessoas que ainda não fizeram isso, né? Eu fiz algumas recomendações aqui pro Gabriel e tal, e eu esqueci de falar uma coisa muito importante. As coisas que a gente acha que podem vir a ser viáveis para a gente em termos de alinhamento ecológico, em termos de alinhamento de vocação, de qualidade de vida, elas também precisam ter um alinhamento financeiro. Eu não posso viver na cidade com um salário, sei lá, de 7 mil, 10 mil, 15 mil e ir para o campo e começar um negócio para ver se o negócio é capaz de me gerar aquela renda. É uma irresponsabilidade. De novo, eu só usei o seu momento aqui para falar isso, não estou te fazendo uma crítica a você não, tá? Então, esse é um erro muito comum. As pessoas montam uma coisa sem ter feito uma pesquisa da dimensão econômica daquele negócio. E eu há pouco falei, né? A prestação de serviço com educação, né? Cursos, vivências, o turismo de experiência ou turismo rural, turismo ecológico, tem sido variáveis que têm se combinado com a produção primária. Dentro da produção primária, as pessoas que têm conseguido uma renda boa, numa escala pequena e média, são pessoas que têm produtos ou pelo menos alguns produtos de origem animal. Não é 100% das pessoas que têm viabilidade assim, mas é muito mais comum você ver as pessoas que têm alguma integração de pecuária, ou no caso da apicultura também é comum, junto com essas outras coisas. O produto in natura, ele é muito difícil de você escalar numa pequena e média propriedade. Por quê? O preço do limão Tahiti, por mais que ele seja orgânico, ele não vai ser muito mais caro do que o limão Tahiti que é vendido no supermercado. Ele está ancorado por um sistema industrial. Agora, se você vende uma geleia especial que tem o limão Tahiti na receita, aí você perdeu o ancoramento com o supermercado. Então, as pessoas que vão para o campo, elas precisam trabalhar com iguarias, elas precisam trabalhar com um grau de excelência que deixa o supermercado lá atrás. E uma coisa que a gente precisa ter, e aqui eu falo muito a gente me posicionando dentro do socioambiental e que muita gente tem dificuldade de ter, é o seguinte: você tem que ter um posicionamento para quem consegue pagar o seu produto. Porque se você é pequeno e médio e você quer fazer um produto e você quer ser competitivo com o supermercado,
é pedir para falir. O supermercado é uma cadeia longa, que tem vários subsídios, que espreme o produtor, que espreme o entregador, que espreme o motorista, que espreme o caixa, espreme todo mundo para conseguir entregar aquele produto naquele preço. Quando você não quer ter que barganhar pelo preço do seu produto, você precisa trabalhar com quem quer o melhor mel, a melhor própolis. Eu quero a própolis verde de abelha que só vai em lugar que não tem veneno de jeito nenhum. Aí dentro dessa linha, a gente monta um plano de negócio e pensa assim, aonde que eu consigo chegar com isso aqui se eu tiver uma precificação boa e uma boa entrada no mercado? Qualquer coisa. No meu caso, eu fiz os ovinos. Os ovinos, por exemplo, eu preciso de no mínimo 70 matrizes para começar a justificar um empreendimento rentável e não é o meu ganha-pão, ele é uma perna da propriedade, ele não é a propriedade. Mas eu tenho a questão, né, eu trabalho com ensino, enfim, as pessoas vêm onde eu estou e tal, então eu tenho como combinar outras coisas. Mas eu não faria um empreendimento, por exemplo, eu vou plantar um SAF e vou testar consórcio de hortaliça no começo, depois um pouco de fruta de intermediária ali, maracujá, sei lá, abacaxi, mamão, e aí depois eu vou vender manga e café, sei lá. Mas peraí, calma aí, você vai vender manga, você vai competir vendendo manga, que é extremamente perecível. A não ser que você faça, por exemplo, igual eu conheci algumas pessoas que faziam isso lá na Austrália. O cara fazia manga desidratada no sol, muito bem feitinha, aqueles filezinhos de manga. Custava $70 o quilo da manga desidratada no sol. E aí tem um tempo de prateleira enorme, né? Não estraga mais. Aí tudo bem. Mas você tem um escoamento, você tem para onde vender? Eu quero fazer um laticínio. Meu amigo, você já fez leite, você já fez queijo. Você sabe que você tem que tirar leite todo dia. Esse alinhamento precisa da parte econômica, né? Que é isso. Quais são as pernas econômicas da minha propriedade? O apiário, o turismo e o que mais? Ou é o apiário e o turismo? Né? Então a gente precisa compor uma renda, mas a gente precisa ter a responsabilidade de protagonizar isso com um plano de negócio, de saber, né, de testar, fazer um produto mínimo viável, testei, deu certo, vou escalar isso, não vou ter uma entrada baixa, não arriscar com um financiamento muito alto se você não tem o capital ali, né? Esse desenho de negócio é um desenho de negócio, inclusive, do pessoal da pecuária lá na Austrália, né? Eles só fazem 20% de financiamento. Eles, quando tem que aumentar o rebanho, eles aumentam o rebanho em terra arrendada. Aí eles botam o rebanho arrendado para pagar a terra arrendada para poder comprar a terra arrendada. Então, por exemplo, é um pessoal que trabalha com gerenciamento holístico, né? Esse pessoal. Eles têm um rebanho todo dentro da ética ecológica, rotacionado, planejado todo ano, todo controlado e tal, melhoramento genético para animal a pasto, tudo isso. Quando ele tem que ampliar o negócio, ele baixa o crivo. Ele pega qualquer rebanho, arrenda e bota na pecuária extensiva. Mas você está fazendo errado. Falei, meu amigo, a margem de lucro dos caras, do animal lá em pé, é baixíssima, né? É centavos no dólar, é tipo 15 centavos, 20 centavos no dólar. Então, assim, a margem é muito baixa, a margem de lucro, quando o cara não consegue abater o próprio animal, né? Tem que mandar para o abatedouro. O pessoal compra em pé e vai levar para o abatedouro, né? Aí ele fala assim, eu preciso pagar aquele arrendamento. Então, a primeira coisa que eu faço é botar o animal para pagar aquilo. Depois que o animal paga o arrendamento e a cerca, aí agora eu começo a conversar com o dono do lugar se ele quer vender aquele lugar para mim. Aí eu começo a melhorar aquele rebanho para ter um ganho maior naquele rebanho para ver se vale a pena ou não comprar aquela terra. Então assim, o cara não faz nenhuma expansão com dívida. Toda a expansão que ele faz é com arrendamento ou com rebanho, né? E com isso o cara conseguiu, o cara tá com uma propriedade até ganha. Virou latifundiário, ele não era latifundiário, hoje em dia ele é latifundiário, tem uma terra enorme lá fazendo isso. E ele faz sem dívida, sem financiamento. Ele fala que o desenho de negócio dele tem boa durmabilidade. Legal, né? Não, negócio de dívida não dá certo não. Quando eu tenho dívida eu não durmo. Eu gosto de desenho, eu gosto de negócio com boa durmabilidade. Então, assim, essas coisas a gente está em falta no Brasil. Plano de negócio, o produto mínimo viável. Em quantos anos eu tenho X de lucro por ano, né? Porque, por exemplo, você falou para mim assim, eu não quero ser rico, mas eu quero ter uma segurança. Para você ter uma segurança, você precisa ter uma margem de lucro que você consiga pagar o prolabore, ter o lucro e pegar parte desse lucro e reinvestir na propriedade para ela continuar melhorando. Porque o que a gente não investe, estagna. Então, de novo, não tem uma receita de bolo para você, uma resposta longa aqui e não muito definitiva, mas assim, as áreas para onde você pode expandir, elas precisam ser estudadas na dimensão financeira. E aí, de novo, vou colocar a gente me colocando, né, oriundo dessa
do socioambiental, né? Pessoal que às vezes vem de uma verve mais de esquerda e tal. Cara, a gente precisa saber fazer plano de negócio, a gente precisa saber falar de dinheiro e outra coisa, a gente precisa saber dominar o marketing. A gente precisa dominar o marketing. O marketing ele é visto pela esquerda, pelos progressistas, como uma coisa do capeta que vende produto que não presta. Mas se você não domina o marketing para vender o que presta, como é que você vai chegar para o seu cliente? Tem que ter marketing, não tem jeito. Um pequeno negócio que não chegou ainda no seu topo de produção, precisa do marketing. Talvez com esse comentário que eu vou fazer agora eu te dê uma luz maior. Na produção primária, a gente tem conversão de recursos naturais em produtos, vegetais ou animais, né? Então você pega solo, água e luz solar e você vai transformar em plantas ou animais. No seu caso, né, abelha e mel. Esse produto, ele passa por uma segunda conversão. Ele vai virar carne ou ele vai virar um produto colhido, uma fruta, uma hortaliça, no seu caso o mel. E aí ele passa por uma terceira conversão, que é a venda. Você está vendendo um produto processado, né? Tá convertendo ele em dinheiro. É a terceira conversão. Quando a gente tem um gargalo numa produção, a gente precisa saber se ele está... Eu sei converter solo, luz solar e água em produtos, sem o mínimo insumo possível, processo ecológico. Ah, eu sei, sou bom disso. Ah, então tá. Então o meu gargalo está onde? Está no beneficiamento ou está tá na comercialização? Eu não posso aumentar a minha produção se eu não tiver esgotado a minha comercialização. E muita gente no Brasil faz isso também. Ah, eu estou precisando de dinheiro, eu vou expandir meu sistema. Não, você está precisando de dinheiro, você tem que ver a sua precificação, seu escoamento, seu tempo de prateleira, seu beneficiamento. Na hora que você atingir um topo nisso aqui, aí você produz mais. Então a gente tem 3 etapas de conversão. E a última conversão que eu trabalho é o seguinte, é quando você converte uma venda em reputação. Se você vender o mel e for o melhor mel que a pessoa já tomou na vida dela, você conquistou um cliente para a vida. É uma conversão de reputação. Essa conversão ela faz parte do marketing, ela pode ser usada no marketing porque você tem depoimento, você tem testemunho, e ela normalmente não é muito usada na agricultura familiar brasileira, né? Pequena e média escala. Então eu preciso pegar um depoimento de um chefe de cozinha, eu preciso pegar um depoimento de uma pessoa que tem um conhecimento daquilo ali. Né? Você está vendendo hidromel, pô, quem são os caras do hidromel no Brasil? Eu vou mandar uma amostra do meu. Então a gente precisa trabalhar nessa, sabe, dar amostra, pedir depoimento, fazer o marketing. E em alguns casos, a gente precisa investir para expandir a cartela de clientes. É marketing de novo. Como que eu me comunico com o meu cliente? Como que o meu cliente me acha? Ele me acha na rede social, ele me acha na feira local, ou eu sou famoso pra caramba, ele me acha porque eu ganhei vários prêmios de culinária e meu produto ficou famoso e eu não preciso nem fazer propaganda. Às vezes acontece também. Tem gente que nem precisa fazer propaganda. Eu tenho um sonho de não precisar de rede social para divulgar meu trabalho um dia. Eu queria que meu trabalho ficasse tão conhecido que eu não precisasse de rede social. Porque para rede social eu sinto que em vez de eu estar trabalhando com meu cliente, eu estou trabalhando para o Zuckerberg, eu fico puto. Ô Beto, eu não sei, cara, se eu conseguir te responder bem, mas passa por plano de negócio, passa por uma identificação de onde está o gargalo para conseguir a viabilidade. Esse gargalo está em qual estágio de conversão? Passa pelo marketing e passa pela junção de coisas que se complementam. Ontem eu estava conversando com uma cliente minha e ela me deu umas 5 ou 6, um casal na verdade, e eles me deram quase 10 possibilidades de empreendimento numa propriedade rural. A pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: me conta qual que é a história que se você montar essas 10 coisas, elas fazem sentido dentro da mesma história. Se você não conseguir me contar essa história desses 10 empreendimentos que fazem sentido dentro dela, vai tirando os que não fazem sentido primeiro. Qual que é o sentido, né? Um casal jovem, tem filhos, ela tem uma inclinação espiritual, então ela tem um quê espiritual na atuação dela, ela tem um compromisso seríssimo com a alimentação dos filhos, né? Ela é médica e ela está assustada com a falta de qualidade dos produtos. Então ele já tem horta em casa, ele já produz, já tem subsistência e tal. Ela quer que a propriedade funcione para um outro nível, um nível com rentabilidade, né? E quando eu perguntei para ela qual que é a história que junta tudo, ela deu uma travada. E ali foi produtivo. Por quê? Se você só tiver uma cabana e a sua cabana não tiver uma comunicação com a sua abelha, com o seu estilo de vida, com o que você vai competir com um monte de cabana que tem ofurô na varanda, hidromassagem, espelho no teto. Não é só botar a cabana que ela funciona não, gente. Eu tenho cliente aqui no Rio Grande do Sul, ex-aluna minha. Ela tem acho que 3 cabanas. Aí ela mandou uma mensagem para mim também uns 2 meses atrás. Ah, Eurico, eu não estou conseguindo alugar, porque tá todo mundo com hidromassagem na varanda, com piscina de vista infinita e não sei o que, eu não estou conseguindo competir.
Você não tem que competir com isso. Qual que é o propósito do seu sítio? O que a pessoa pode viver no seu sítio que só o seu sítio pode dar para ela? A sua cabana tem que servir para isso. É o cara que já quer ir ver você e tem uma cabana para hospedar ele. Porque se só tiver uma cabana e você não quiser ter o marketing da cabana, a sua cabana tem que ter vista, tem que ter ofurô na varanda, tem que ser de altíssima qualidade, senão você não consegue. Então, espero que eu tenha dado uma resposta longa, mas que tenha sido útil. O nosso querido Menestrel já está por aqui, gente, mas eu queria abrir para vocês comentarem alguma coisa ou fazer pergunta. Fica à vontade, tá? Pode falar, Raquel. Eu queria saber se antes de tu começar o teu negócio com ovelhas, tu já tinha tido experiência com o manejo delas. Minha pergunta é nesse sentido, por quê? O meu esposo tem problema de saúde e ele consome muito leite de ovelha, sabe? É No o melhor momento a leite que gente tem. compra de um produtor aqui. A gente compra de um produtor, só que daí tem todo o deslocamento até lá, que é longe. É caro, né? Um leite mais caro. Então a gente tá pensando em ter as ovelhas aqui, só que a gente nunca teve nem contato com uma ovelha. Daí eu fiz o que tu disse, eu fui tentar lá na propriedade ver como é que funcionava, e funciona do jeito que a gente não quer fazer, entende? Justamente por isso que a gente quer ter as ovelhas, para fazer do jeito certo. Então a gente não tem experiência, nunca mexeu com o bicho e a gente tá com essa insegurança, entende? Então por isso que eu queria te perguntar se tu, antes de você começar, tu teve o contato, ou tu foi na louca assim e estudou muito na teoria, né? Não, porque, assim, ó, eu vou explicar, tem uma lógica vocacional e ecológica. O meu avô foi o primeiro produtor de queijo de cabra de Brasília. Então, durante muito tempo, até a minha adolescência, assim, né, a gente trabalhou com os caprinos, no Cerrado. E a história do encerramento do nosso laticínio foi uma história triste que tem muito a ver com a questão da agricultura industrial, né? A gente tinha uma capineira que meu avô fazia todo ano, que era uma capineira natural, assim, não tinha adubo químico, não tinha nada. E o meu avô tinha milho crioulo, que ele plantava, ele fazia a roça dele, e ele fazia uma mistura do capim da capineira com o milho só na hora de tirar o leite. Ia no coxo só na ordenha, né? E de vez em quando ele comprava um milho complementado, um cara de uma vendinha local. Muitos anos atrás isso. Um dia ele precisou fazer um complemento desse milho com o cara, e o cara vendeu para ele um milho transgênico com fungicida e não avisou para ele. E ele bateu esse milho na ração e ele matou 200 matrizes em 3 dias. E ele quase se matou depois. Porque ele acabou com o plantel dele de anos e anos e anos de desenvolvimento genético e tal, os animais dele ali e tal. Então foi uma história bem pesada assim na família. Assim, eu tive esse contato com o leite, né? A gente tinha as vacas de consumo próprio, a gente fazia queijo Minas. Acabava que ele sempre tinha um pouquinho de queijo Minas para vender a mais, assim, mas era um rebanho bem pequeno, assim. E aí o negócio mesmo era cabra. E eu fiquei com essa coisa na memória da cabra e dos ovinos, né, por tabela, um animal de pequeno porte que você consegue manejar, que você consegue dominar, que você consegue... Imagina, um acidente com um pequeno touro te aleja, né? Já um ovino, se você cuida desde pequenininho ali, tá, é um animal mais dócil, mais fácil de fazer o manejo. Então eu tinha essa experiência antes. Eu tenho uma vontade assim de ter leite para mim, mas eu tenho uma preguiça do laticínio, porque o laticínio é um negócio assim, é um trabalho muito constante, né? Então, vamos lá. O ovino para leite, ele é muito sazonal. Você vai ter pico de produção e tal, né? A maioria das raças, pelo menos as lanadas, são fotossensíveis. Significa que elas têm um período ali que elas vão ciclar e tal. Então ela é um pouco sazonal, né? A ovelha é fotossensível, você pode ter ovelha deslanada. Eu não sei se as deslanadas têm bom leite. No Brasil, normalmente o pessoal usa uma ovelha, se eu não me engano, ela é de origem francesa, Lacane, só que ela é lanada. Então ela é fotossensível. Então você vai ter um período do ano que você tem mais leite e um período do ano que você tem pouco. Aí você tem que ver como é que você faz isso aí. O pessoal do laticínio faz umas coisas que eu não gosto. Cio induzido, alimenta grão, o grão normalmente é transgênico e tal. Então, assim, é supostamente um leite que é praticamente medicinal, de tão bom que ele é, mas é difícil encontrar um laticínio que tenha essa exigência ecológica, né? Sobre o animal, de novo, ele é muito dócil. Então, se você tratar ela ali, tiver, por exemplo, dar, sei lá, feno de alfafa, e você vai acostumando ela ali, elas vêm de você chamar. É bem tranquilo. O único risco que você tem é que você tem que manejar um carneiro. E o carneiro pode ser um pouco mais agressivo se você não, enfim, né? Tem que pegar, desenvolver, treinar. Tem um riscozinho aí do carneiro. Mas você vai precisar dele de 1, 2 vezes por ano no máximo. Você não precisa estar com ele no rebanho o tempo inteiro. E é um animal leve, relativamente fácil de mexer com ele, dócil.
Tem uma identificação com o pastor ou a pastora enorme. Eles têm um reconhecimento visual fortíssimo. Então, já acostuma com você, entra naquela rotina, você já vai ali, já abre, ela já sobe no palanque para ser ordenhada. É um animal muito tranquilo. Só que assim, é uma rotina, né? Não sei se dá tempo, tem pergunta da Heloísa, que não pode estar aqui, que mandou no grupo. Sugeriu Eurico que abordasse o tema de macro e microclima, pois pessoalmente eu tenho a tendência em acreditar que os ciclos da Terra são mais fortes que nossas ações no macro, embora o micro perceba claramente nossa interferência. A gente vai entrar num debate aqui agora, e aí, galera? Tem mudança climática ou não tem? Quem é negacionista e quem não é? Hã? Ô, Raquel, então assim, ó, deixa eu auspicioso, inclusive, deixa eu pegar um livro aqui para te mostrar só um instantinho. Enquanto isso, só aproveitando, Beto, você falou do marketing, eu fui visitar uma fazenda aqui de família aqui em Serra Negra, onde eu tô, e eles vendem muita coisa que precisa de que não tem bom tempo de prateleira, né? Então eles fazem compotas, licores, whisky, tudo que não precisa sair vendendo a louca, né? E eles têm um marketing muito bom. O que ele falou que está dando muito certo é justamente investir em blogueira. Ele tem 2 parcerias de pessoas que têm um perfil bom no Instagram, que vêm, passar a visita na propriedade, e ele falou que, assim, depois que a moça vem, ele às vezes até divide a vinda dela com outros proprietários da região, mas que depois que ela vem, vem uma enxurrada de turistas. Então, às vezes, essa sacada de usar um pouco o marketing para trazer alguém que vai visitar sua propriedade, o teu mel, a tua propriedade ali, para poder trazer mais visitas. É interessante também. Da rede. Obrigado, Lu. Era só Raquel, para agradecer, né? Muito boa ideia. Segunda que ela já me dá muito boa ideia da semana. valeu, Beto. Você lê em inglês, Raquel? Auspicioso isso daqui, ó. Essa autora aqui, que chama Raquel, ela entrou na questão do laticínio com ovelhas porque o esposo ficou doente. E esse é um livro muito bacana, de nível introdutório, assim, mas é muito bem detalhado, tem bastante coisa, sobre a questão do laticínio de ovelhas. Uma história muito parecida com a sua, esse livro foi lançado há relativamente pouco tempo. Eu tenho um contato dela, posso te passar depois, ela tem site, eu te mando o site, você pode pedir. É bem legal esse livro. Assim, não é um livro muito aprofundado, mas para um nível inicial, assim, de quem está começando, ele faz exatamente isso, porque ela teve que fazer isso, né? O público dela é exatamente quem quer pegar, sei lá, meia dúzia de ovelha para ter leite em casa. O livro foi feito para esse público. É muito bom. E esse outro livro aqui, ó, da Pat Coleb, né? Ela é uma autodidata, assim, o pessoal chamava ela de veterinária, mas ela nunca foi formada em veterinária, ela era autodidata. E ela tinha um laticínio de cabras, mas ela tem uma linha de livros de cuidado natural com vários animais da pecuária, inclusive os pets, né, cachorro. E ela tem esse aqui sobre cuidado natural com as ovelhas, e é um livro que foi muito útil para mim, assim, até para a questão de alfabetização ecológica mesmo, de entender que algumas coisas que as ovelhas têm, assim como a gente, é uma manifestação de algum desequilíbrio na propriedade. A doença é um sintoma, né? Raramente a doença é a causa. A doença é um sintoma de alguma outra coisa. Então, nesse livro dela, por exemplo, ela liga várias coisas. Por exemplo, dificuldade de parto com falta de potássio. Aí você dá um feno e bota um vinagre de maçã. Então, assim, ela vai te ensinando, né? Então, a podridão de casco é muito comum, é um problema que todo mundo que tem ovelha tem. É falta de cobre. Aí você dá o sulfato de cobre. Então, assim, ela tem uma abordagem natural que você vai, sabe? São 2 livros muito bons, eu vou escrever e te mando eles, tá? Obrigada, Rico. É difícil achar só, né? Esse da Pet eu tentei achar, tá R$ 300 na Amazon. Não sei se foi lá É, que tu comprou. no como é que é? Acres, como é que é o nome do site? É porque vem de fora, né? Você compra em dólar e já é 5 vezes mais caro. E ainda tem o envio, né? Aí essa coisa não tem jeito não, mas eu com o livro não, com o livro eu não faço muita conta não. Valeu. Gente, se vocês estiverem tranquilos aí pra gente. Não, uma pergunta aqui, desculpa, Lu. A Lu mandou uma pergunta aqui. Eu queria responder essa pergunta aqui de um outro jeito. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. André Luiz Camargo, Eurico, você já criou, eu já criou ovelha, mas estou na subsistência aqui, né? Estou criando para comer só.
o contato com as cabras você vai voltar a assistir com o contexto histórico do meu avô, né? A gente teve um laticínio em casa. E o que você acha da criação das cabras e as principais dificuldades? Cara, a principal dificuldade da cabra, se você for velho igual eu, você assistiu um seriado de televisão que chamava MacGyver. O caprino, velho, ele é raciado com o MacGyver. Ele foge de qualquer lugar, velho. O caprino, velho, é impressionante. Ele dá um jeito de fugir. A principal dificuldade do caprino é essa, né? A contenção dele. Ele é um animal, se você pega desde novinho, acostuma com a cerca elétrica desde muito novo, uma cerca elétrica boa e tal, vai sanando isso. Mas o caprino, ele testa muito, cara. É um animal inteligente pra caramba. É muito ativo, assim, muito... Enfim, meu avô gostava, eu cresci com eles, né? Achava bacana também. Mas eu fui para os ovinos pela questão da carne. Eu prefiro a carne de ovino, eu gosto de comer a carne de ovino e tal. Então eu fui nessa onda aí. Deixa eu voltar então na pergunta da Heloísa. Acho que a Heloísa não está aqui hoje. Mas basicamente eu vou fazer um assassinato aqui da pergunta dela. Ela está perguntando se a gente acredita em aquecimento global ou não, mudança climática ou não, né? Tá aqui, ó. Pedi que eu abordasse o tema de macro e microclima. O que eu chamo de microclima é outra coisa, mas vamos lá, no contexto dela aqui. Pessoalmente, eu tenho a tendência a acreditar que os ciclos da Terra são mais fortes que as nossas ações no macro. Embora no micro eu perceba claramente a nossa interferência. Eu vou dar uma contextualização disso aqui, né? Alguns cientistas, para falar de uma coisa bem palpável, tá? Fizeram um cálculo, né, da erosão na agricultura industrial, do movimento de solo, né, em terraplanagem para as edificações e para as coisas, e a mineração, e juntando terraplanagem para construção civil, erosão, etc, etc. A nossa civilização hoje move mais solo na face do planeta do que os vulcões já fizeram. Então, eu acho, para a gente voltar de novo para a questão da gestão holística, que é o nosso cerne aqui hoje, né? Eu acho que essa pergunta, ela esconde coisas mais urgentes. Por exemplo, se eu caio na discussão, a mudança climática é verdadeira ou não? E aí eu fico nessa questão, né? Aí, para um lado vai dizer assim, o cara não acredita em mudança climática, ele é negacionista e tal. E aí rapidamente a gente cai nessa desumanização do outro, que é um dos problemas muito graves do nosso tempo, né? E os dois lados fazem isso, porque um lado chama um cara de negacionista e o outro lado chama o cara de cordeiro, né? De tapado, de acredita em tudo, de inocente, né? E eu acho que essa discussão ela não carrega nuances nem complexidades. De novo, nos 70, 80 anos que a gente tem de agricultura industrial, né? Da Revolução Verde, qualquer pessoa que cuidou de um pedaço de terra produtivo sob o modelo industrial sabe que a gente tem cada vez menos matéria orgânica no solo, ou seja, carbono orgânico no solo, né? Quando a gente aumenta o carbono no solo, a gente aumenta a capacidade de infiltração de água, o solo fica mais grumoso, os nutrientes ficam mais biodisponíveis. Quando a gente tem essas qualidades no solo e a gente consegue plantar, por exemplo, um quórum mínimo de plantas, né, de várias plantas, de várias famílias de plantas. Isso é uma cientista do solo australiana, ela chama Christine Jones. Ela diz que quando você tem um quórum mínimo de 13 plantas, de pelo menos 4, 5 famílias, existe uma ativação do solo que disponibiliza um tanto de nutriente que já estava ali, que antes não era disponibilizado, e você tem uma densidade nutricional muito maior nas plantas. E se você for da produção animal, o animal vai comer aquilo ali e ele vai ter uma densidade nutricional maior também. Então veja, eu botei mais carbono no solo, eu ganhei mais água por mais tempo, eu ganhei a possibilidade de usar menos insumo, eu ganhei a possibilidade de ter plantas mais nutritivas, animais mais nutritivos, só colocando mais carbono no solo. Independente de eu ter que combater aquecimento global ou não, mudança climática ou não. É natural ou não é? Não sei. Mas vamos lá. E a taxa de desmatamento que a gente tem? A gente não vai falar sobre ela? A gente não vai falar sobre a erosão? A gente produz mais solo erodido do que alimento. Uma pessoa come em média 500 kg de alimento por ano. Para produzir esses 500 kg de alimento por ano, com tudo que tem, fruta, verdura, grãos, etc, etc, a agricultura industrial perde de 10 a 20 toneladas por hectare por ano de erosão. Então a gente produz mais solo erodido do que alimento. Nós não vamos falar de erosão do solo? Nós não vamos falar de desertificação? A gente está desertificando áreas. Você não precisa ser cientista para ir em um lugar que está desertificando para ver. Dá para ver que está desertificando. Então, desertificação, perda de biodiversidade, erosão, tudo isso está acontecendo independente da gente estar causando ou não mudança climática. Agora eu vou fazer uma outra pergunta e não vou responder a dela. Vou só deixar as perguntas para vocês, porque
eu acho que faz mais sentido. Será que é possível que uma civilização global industrializada impacta o clima e que as corporações estão tentando controlar o clima e que o movimento planetário também influencia o clima, tudo ao mesmo tempo, e que uma coisa não anula a outra? Qual que é a necessidade que eu tenho de estar certo numa situação que ela é impossível de você estar 100% certo? Primeiro, controle climático existe, as corporações já estão afetando o clima. É sabido isso. Há um tempo atrás, se você falasse de chemtrails, o pessoal, dos rastros, né, de químicos no céu, o pessoal falava que você era louco. Hoje, sai na Rede Globo. Por exemplo, em Dubai, há uns meses atrás, teve uma enchente em Dubai. Aí eles falam assim, a semeadura de nuvens causa... Semeadura de nuvens nada mais é do que controle climático. Só que em vez de eles colocarem geoengenharia ou controle climático, eles colocaram um termozinho suave. Semeadura de nuvens. Causou chuva em excesso em Dubai, teve uma enchente em Dubai. Ou seja, já estão em projetos de controle climático. Isso faz parte da agricultura de precisão, que é um projeto de conglomerados neoliberais como o FEM. Então, existe controle climático, já tá acontecendo. Pode ser movimento planetário? Pode ser não, acontece. O planeta Terra tem um movimento de precessão, né? É rotação, translação e precessão. A gente tem um ciclo de quase 26 mil anos que o planeta balança, né? E com esse balanço dele tem mudanças climáticas. Além de outros corpos celestes que podem influenciar nisso daí. Acontece ao mesmo tempo. Então, assim, é impossível que os três estejam operando ao mesmo tempo, a todo momento? E quando eu coloco todas essas perguntas, erosão, desmatamento, perda de solo, perda de biodiversidade, alimentação cada vez menos nutritiva, porque o solo está ficando fraco, as plantas, né, as coisas que a gente come têm menos nutrientes. Né? Uma maçã hoje tem 1/4 dos nutrientes de uma maçã de um século atrás. Um trabalho de um ecologista australiano também, que publicou no livro dele, Charles Massey, por ali, cara. Então, assim, todos esses problemas, aí a gente vai dizer, a mudança climática é só um dispositivo de controle da população e ele não é real. Qualquer desgraça que estiver acontecendo vai ser dispositivo de controle da população. Porque é assim que funciona o neoliberalismo. Pega uma desgraça e usa ela para dar lucro e aumentar o poder sobre a população. Qualquer desgraça o neoliberalismo faz isso. Só que a pergunta que eu faço é essa. Será que essas outras perguntas não são mais importantes do que estar certo se a coisa é uma conspiração ou não? Porque é provável que as três coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Controle climático, mudança planetária e o impacto da civilização globalizada industrial na atmosfera. É bem possível que os três aconteçam ao mesmo tempo, a todo momento. Por que eu tenho que demonizar a outra pessoa, desumanizar ela, ao invés de discutir o impacto da nossa cosmovisão no mundo? A gente está comendo pior, vivendo pior, destruindo tudo, a água está envenenada, tem glifosato para todo lado. E as pessoas que falam que o aquecimento global, a mudança climática, é uma armação para controle populacional, ou para controlar a população, desculpa, normalmente elas falam isso com o viés de que a atividade econômica nossa, o sistema vigente econômico, não é um problema. Enfim, vou só deixar as perguntas, eu não vou nem discutir se é, vocês decidem o que é mais importante, se é tem ou não tem, ou se a gente precisa discutir tudo isso que eu falei, que é nuance e complexidade, que é o lance da gestão holística. A gente precisa conseguir navegar a complexidade. O mundo não é dual, assim, essa dualidade. É controle climático, é uma farsa e não tem mudança climática. Essa falsa dualidade, ela esconde muita complexidade, muita nuance de coisas que não tem nem o que discutir. Olha só, desmatamento só aumenta, erosão só aumenta, desertificação só aumenta, perda de biodiversidade só aumenta, é inegável, independente da mudança climática ou não. Por que a gente não está conversando sobre essas coisas? E por que eu digo isso? Porque essas coisas são fundamentais para a manutenção dos sistemas biológicos que apoiam a vida no planeta, independente da mudança climática ou não. Se a gente tiver cada vez mais saúde ecológica, a gente tem cada vez mais resiliência climática. Se a gente tiver cada vez menos, independente da razão climática ou não, a gente vai ter menos resiliência. Então eu deixo as perguntas em vez de responder. A gente pensar sobre isso aí. Desculpa, viu, Heloísa? Deixei perguntas. Gente, se vocês não tiverem nem pergunta nem comentário, eu vou contar uma história para vocês. Foi assim, tem um multi-instrumentista, um músico muito talentoso, e aí, para parafrasear o Chico Buarque falava assim, o Tom Jobim era o melhor letrista dele mesmo. Quando ele estava com preguiça de fazer uma letra, ele chamava o Chico, né? O Chico uma vez contou essa história. E aí eu vou contar essa mesma história. O Vitor é um ótimo letrista dele mesmo, mas eu acho que ele estava com preguiça. E aí ele me chamou para fazer umas rimas lá. E aí eu participei de uma música com ele.
E ele vai cantar essa música para vocês. E eu deixo pra gente encerrar aqui depois que ele cantar pra gente. Ô, Vitor, fica à vontade, tá? Para introduzir aí. Vou pedir já desculpa, porque o momento aqui estou experimentando ainda, não é daqueles incríveis, então dá umas pipocadinhas assim, mas já dá pra gente curtir alguma coisa. Ô, Eurico, pô, legal essa resposta sua, né, pra pergunta da Heloísa, né? E eu Pois é. abri aqui um post aqui que a gente fez, né, lá no meu caderno de ida pro campo, no perfil, a fala da Vandana Shiva, né, que eu vou ler aqui bem rapidinho, é assim: não me deixo vencer pela desesperança, por mais difícil que seja a situação. Acredito que se você fizer a sua parte sem pensar na grandeza daquilo que você enfrenta, se você se voltar para a ampliação de suas próprias capacidades, só isso criará um novo potencial. Perfeito. Então, eu acho que, assim, eu entendi isso, né? Se a gente tem muita interferência, ou quanto de interferência a gente tem no macroclima, não importa tanto, não. Quer dizer, importa, É, né? Mas a gente importa é a gente conseguir ampliar nossas capacidades, né? Pois é, Eurico. Então, eu te chamei para fazer essa canção, né? E você tem um talento literário aí muito bom, hein? Fiquei muito feliz com o resultado e tal. E o pessoal gostou. E eu vou apresentar essa canção aqui, que ela ainda não tem nome, né? A gente está decidindo o nome ainda. E até tem um post lá no Instagram que a gente está fazendo uma enquete e tal. Pois tem que ver isso aí, né? Nutrir os sonhos de alguém é o gesto mais bonito que se tem. Ter um jardim de comer é o caminho para o bem viver. Prover comida e abrigo é a missão mais pura de todo indivíduo. Servir a comunidade pra ser feliz de verdade. Semear para colher é construir para morar, viver amor e florescer, e nossos pés enraizar, cuidar da água pra beber, cobrir o solo pra não ressecar, nutrir os sonhos, envelhecer, embelezando nosso lugar. Nutrir os sonhos de alguém é o gesto mais bonito que se tem. Ter um jardim de comer é o caminho para o bem viver. Prover comida e abrigo é a missão mais pura de todo indivíduo. Servir a comunidade pra ser feliz de verdade. É uma dádiva, não é fadiga, poder suar para comer. É uma beleza, as mãos na lida, plantando novo amanhecer. É abundância, não é riqueza, o que norteia o nosso ser. É o farol da natureza que ilumina nosso viver. Nutrir os sonhos de alguém é o gesto mais bonito que se tem. Ter um jardim de comer é o caminho para o bem viver. Prover comida e abrigo é a missão mais pura de todo indivíduo. Servir a comunidade pra ser feliz de verdade. Pra ser feliz de verdade, pra ser feliz de verdade, pra ser feliz de verdade, pra ser feliz de verdade. muito bom. Pois é, fiquei muito feliz com essa parceria, Eurico. E, e, pois é, esse refrão, né? Nutrir os sonhos de alguém é o gesto mais bonito que se tem. Ter um jardim de comer é o caminho para bem viver.
Prover comida e abrigo é a missão mais pura de todo indivíduo, servir a comunidade para ser feliz de verdade. Isso aí é inspirado, né, naquilo que você planta na gente, né, Eurico? E aí, assim, esses versos, né, isso veio, assim, para mim, muito natural, e aí me deu essa vontade de te chamar para fazer. Que bom que você topou e trouxe a letra das estrofes, né? E eu espero que a gente faça muitas parcerias. Eu É, tenho outra música, Eurico. se, Se você. se for em Minas é mais fácil a gente fazer mais parceria, porque tem fogão de lenha e cachaça, aí fica mais fácil. Fica, se for presencial, fica fácil, né? Se for presencial, fica mais fácil. Ó, espero que vocês tenham gostado. Tem uma outra música aqui, essa é recente. Simbora lá. O nome dela é Poder Comum. Gente que cria os seus animais, gente que mostra que é capaz de cuidar bem do seu próprio chão, de melhorar onde alcança a mão, gente que se une e corre atrás, gente que banca os seus ideais, que pisa com todo o coração no mundo em regeneração. Desenhar o viver, planejar, comover, energia criativa, natureza em harmonia, poder comum exercer, faz vida permanecer. Gente que sabe ouvir falar, gente que canta e sabe plantar, que dança e sabe festejar, que sabe seu mundo animar, gente que abraça um pouco a mais, gente que conhece os ancestrais, que sabe com todo o coração que ser pequeno é solução. Desenhar o viver, planejar, comover, energia criativa, natureza em harmonia, poder comum exercer, vida permanecer, resgatar a trajetória, recontar nossa história, recusar a distopia, celebrar a alegria, viver em simplicidade, cultivando a liberdade, sendo amor em cada gesto, com o sonho manifesto, poder comum exercer, faz vida permanecer, poder comum exercer, faz povo permanecer, poder comum exercer, faz vida permanecer, poder comum exercer, faz povo permanecer. Uhul! Que bonito, hein, cara? Tá bom, cara, muito bom. Eu falei com o Vitor algumas vezes, né? Fala assim, o papel da arte, da canção, né, para o nosso imaginário. E aí, falando isso, né, que a gente tem canções que falam da sofrência no campo, do retirante, né? A maior parte do nosso cancioneiro, assim, tem um imagético do campo triste, né? Do cara simplório e tal. Eu sempre falo, a gente precisa de música diferente, precisa de música, né, que celebre isso aí, o céu do campo, celebre essa vida, autonomia e tal. E aí ele fez um desafio aí, então tá, então vamos fazer uma. Só que eu botei duas sílabas lá e ele tá dizendo que eu fiz com ele, aí essa aí ele fez todo sozinho, vocês viram que essa aí tá muito melhor, né? Pois é, e eu te mandei ela lá e falei pra você dar uma olhada e falou, ó, vamos dar uma ajustada aqui, ajustar isso aqui, refinar, né, fica bom e tal. Isso aqui é só nasceu, né, não tá pronto ainda. Eu espero que a gente vá refinando isso aí e eu acredito que tá nascendo também um trabalho, né, aqui da minha parte, paralelo, né, com a minha vivência na comunidade. Também agora junto à equipe do meu caderno de vida para o campo, né? Então estou muito feliz com essa história e tá nascendo, né? Estou jogando umas trilhazinhas lá no podcast, nos vídeos, estou muito feliz com Bom. isso. Então, muito bom, cara. Parabéns mesmo, cara. Ficou muito Obrigado, legal, viu? Vitor, obrigado, viu? eu que agradeço, gente. Obrigado pela audiência aí, né? Muito gostosa, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, de apresentar aqui, de estar aqui.
fazer parte dessa história. A gente que agradece, muito bacana a música e, enfim. Gente, eu vou encerrando. Agradecer de novo aqui o Vitor, a Lu, a Loló, vocês todos que chegaram aqui. De novo, acho que eu fiz um agradecimento. O Arthur não estava no começo, mas o Arthur fez uma postagem hoje muito bonita. Trouxe bastante gente pro perfil, né? A gente vai ter a próxima na sexta-feira que vem. Depois a gente tem uma pausa e a gente vai voltar com elas depois, acho que do dia 10 de março. Vai dar uma pausa aí por causa do carnaval e tal, né? E é provável que a gente volte precisando fazer uma campanha de financiamento coletivo. E vocês que fizeram esses apoios iniciais, obviamente vão ter acesso a todos os encontros, tá? Vai seguir um pouco nesse formato de um pouquinho de leitura, um pouquinho de consultoria em grupo e, se possível, um pouquinho de música aí do Vitor. A gente pode também trazer alguns autores para discutir. Eu acho que pode ser uma contribuição boa também a gente fazer um bate-papo em cima de autores. Eu acho que pode ser uma boa contribuição também, né? Está com poucos autores agrários, né? Depois da Primavera, assim, a gente não tem muita coisa assim, né? Na cultura agrária, nesse sentido de cuidar de um lugar, de viver de forma autônoma, né? Eu gosto muito do Barry, né? Do Wendell Berry, tem umas coisas muito boas, a gente pode conversar sobre algumas coisas dele. Tem um outro autor também que falava muito sobre essa questão da autonomia, mas já de um jeito assim mais autossuficiência, né? Que é daquele tempo ali do pessoal do hippie, que é o Gary Snyder, tem uns poemas também e tal. E no Brasil, assim, de um tempo para cá, a gente teve o Torto Arado, né? Que saiu, que é uma obra muito bonita, que tem muita gente lendo e que é muito interessante, mas é um romance. Mas a gente não tem tido muitas reflexões literárias sobre a nossa situação. E eu acho que, de certa forma, né, o campo mais à esquerda tem escrito muita coisa, tem denunciado muita coisa, mas numa linguagem mais jornalística. E eu acho que não são dados que faltam para a gente inspirar as pessoas. Eu acho que falta música, falta arte, né, falta sentimento. Eu não acho que a gente convence muito por dados, né? Também um trabalho muito bom do Lutzenberg, que faleceu acho que no começo dos anos 2000, também foi um cara que escrevia bem, falava bem, tem uns documentários sobre ele, umas coisas bonitas que a gente tem, mas falta, né? E a gente está vivendo uma situação assim, eu lembro muito do Endelberg, quando eu penso em Minas Gerais, eu li a postagem do Arthur hoje, né, sobre a questão da mineração, e uma das coisas que o Berry escreveu muito, assim, com muita veemência, foi a questão da mineração, porque a região dele, nos Estados Unidos, também é uma região montanhosa, né? E ele fala muito, assim, às vezes nos poemas e nas palestras e tal, sobre essa violência que é essa mineração que arranca os morros, né? Que é exatamente o que está acontecendo em Minas. Então, enfim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre autores, acho que vale a pena a gente dar espaço para essas reflexões. Pode falar, Vitor? Desculpa. Que o Drummond fala muito também, né? Pois é. O Drummond, eu gostei que ele mandou explodir Manhattan, eu fiquei fã dele. A gente fazer reverberar, né, essas canções aí do Vitor, autores que estão refletindo o nosso tempo, né, e essas reflexões mais profundas acerca da pertença. Veja que se a gente tiver uma sociedade que todo mundo quer liberdade geográfica, quem que vai gostar o suficiente dos lugares para defender os lugares que vão sendo destruídos? Ou a gente vai virar todo mundo cigano e ficar procurando cada vez mais os lugares bonitinhos que sobraram, enquanto o resto vai se despedaçando para todo lado, né? Que mundo é esse que almeja a liberdade geográfica, mas que não consegue fincar o pé em lugar nenhum para cuidar de lugar nenhum? Então acho que vale a pena sim uma discussão de autores, vale a pena vocês trazerem, participarem, provocações. Deixo aqui aberto se vocês quiserem fazer um trecho de leitura, talvez, trazer alguma coisa para ler, para comentar. A ideia da tertúlia é uma participação mais horizontal, né? Claro, estou fazendo aqui uma leitura do livro, que você, né, enfim, divulgando esse trabalho, mas não precisa ser exclusivamente isso, não. Eu queria deixar um aberto aqui. Inclusive, quem tem Instagram, dá uma olhada, eu botei no Stories, né? A postagem que o Arthur fez, a reflexão dele, né? Dessa questão da pertença, que é uma questão muito importante para mim também, que inclusive o Vitor cantou agora na música aí também, a pertença. A gente precisa começar a falar de pertença, gente. De onde a gente vem, onde que a gente fica, quem que a gente planta para ficar depois da gente. E não estou falando necessariamente de sucessão familiar, não. Pode ser uma sucessão cultural, comunitária mesmo. Às vezes você não vai ter filho, mas quem vai ficar ali? Tanta gente precisando de função, enfim. Eu quero deixar mais horizontal, se você pode ficar à vontade. Ô Igor, pode falar, eu vou fazer um fechamento depois você falar então. Gostei muito da tertúlia de hoje, assim, acho que foi complexa, cabeça profunda, assim, e aí nesse sentido, muito massa o som do Vitor, aquela parte que a gente conversou também sobre como, às vezes, esse nosso lado do socioambiental e da esquerda não consegue lidar com marketing, né, e com coisas assim, e aí isso me levou a duas coisas, assim, que eu ia falar, que uma, eu tenho uma banda, né, que a gente trabalha com essa coisa, se chama La Digna Rabia, a gente tem mais de 10 anos, assim, aqui de som, e a gente faz músicas. Até o último EP que a gente gravou agora era tudo em espanhol, castelhano, né? Há pouco a gente gravou um CD com os Guarani da Retomada de Maquiné,
né? A gente fez uma mistura de som, assim, das músicas tradicionais com os instrumentos, assim, teve a chance de apresentar no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, assim, num projeto. Foi bem legal, se vocês procurarem depois, vocês acham. E concordo muito com tudo, assim, com a gente ter mais perguntas e menos certezas e não ficar sempre nessa dicotomia, então tu é isso, eu sou aquilo, essa dualidade que não agrega em nada, assim. E achei muito profundo, muito legal a conversa hoje. Queria só agradecer a todo mundo que colaborou e muito feliz, assim, por estar junto nesse projeto. E eu trabalho com design e marketing, edição de vídeo também, assim, né, e sempre procuro cada vez mais estar alinhado com projetos, né, que tenham a ver comigo, porque agora, né, eu sempre tive essa veia artística rebelde, assim, sempre quis ir para o campo, voltar de alguma forma, e nunca consegui, assim, e cada vez eu me sinto mais perto, assim, e é muito bom estar junto com você. Valeu todo o esforço e a dedicação de todo mundo que está aqui. E eu digo parabéns pelo trampo, cara. Demais. Gente, muito obrigado. Obrigado, Carol, que veio hoje também, não estava na outra. E vou sentir vocês ali no grupo que vocês comentarem, de pergunta e tal, para a gente talvez fazer um tema aí para sexta-feira que vem, tá? De novo, se vocês quiserem fazer uma leitura de um trechinho, uma provocação, uma pergunta, durante o espaço que a gente tem aqui na reunião, eu gostaria que fosse um espaço mais horizontal. Dentro dessa temática nossa, né, de pertença, de ética ecológica, de busca de autonomia, acho que é enriquecedor. Na medida do possível, eu vou procurar trazer as reflexões de vocês e as perguntas para dentro do livro. Vou já soltar aqui para vocês também, ou aqui ou lá no WhatsApp, um formuláriozinho de feedback, né? Que vocês podem ficar bem à vontade para criticar, para comentar, para perguntar. Eu realmente estou usando esse material para refletir sobre alguns trechos que eu estou escrevendo, tá? Então está sendo um processo gostoso também de construção de relação com vocês, para poder escrever, né? Já tem grande parte escrita, mas sempre é bom dar respiro, né? E dialogar no que está ali. Muito obrigado, gente. Até sexta-feira. Obrigado, até sexta-feira. Beijo, gente. Boa semana. Boa noite, bom, obrigado. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois, você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.